O primeiro ano de SAF do Vasco, mesmo sem ter terminado ainda, já pode ser considerado um fracasso. No vídeo de hoje eu comento 5 erros que o Vasco cometeu em 2023 e que não pode repetir em 2024. Depois da vinhetinha, você confere tudo. Olá, seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou o João Pedro Fará, falo sobre os 4 clubes grandes do Rio aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos trocar essa ideia dos 5 erros que o Vasco cometeu neste ano de 2023, no primeiro ano de sua SAF, e que está sendo um grande problema para esse restante de campeonato. No momento em que eu gravo, o Vasco está na zona de rebaixamento, então mesmo saindo ou não saindo, o Vasco já pode considerar o ano de 2023 um fracasso. Então você vai conferir tudo isso, mas antes pedir para você se inscrever no canal, deixa o dedo no like, compartilha esse vídeo nos seus grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, fique à vontade para compartilhar em qualquer canal e claro, comente aqui embaixo se faltou algum erro assim que acabar esse vídeo. É verdade que o primeiro ano da 777 Partners como proprietária do futebol do Vasco seria difícil, não seria fácil depois de anos de insucesso do Gigante da Colina. Mas algumas decisões tomadas, tanto fora e quanto dentro de campo, fizeram com que o Vasco, hoje, no momento em que gravo, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, estivesse numa situação dramática no Campeonato Brasileiro. Isso porque houve algumas correções de rota, mas a gente vai falar, claro, sobre isso ao longo do vídeo. Começando pelo primeiro erro, e eu já considero aí, você vendo na tela, Paulo Brax e a sua montagem de elenco. Desde o final da temporada de 2022, quando confirmou a subida do Vasco da Série B para a Série A, algumas movimentações foram esquisitas. O Vasco contratou alguns jogadores como Orejano, como Puma Rodrigues e como Capasso, os 3 jogadores mais caros do Vasco na temporada de 2024, que não vingaram. E eu fazia algumas perguntas até para alguns amigos no momento que o Vasco fazia essas contratações, de que eram jogadores com potencial, mas me causava uma certa estranheza o fato de que os grandes clubes dos seus países, o Puma no Uruguai, o Orejano e o Capasso na Argentina, não fizessem outras propostas por esses jogadores. Paulo Brax preferiu contratar jogadores mais novos, como fez o elenco montado basicamente por jogadores da base, com esses jogadores que eram apostas por serem jovens, e não colocou os jogadores cascudos no elenco. Então ele não foi atrás de jogadores com mais experiência, jogadores mais rodados, para dar um pouco mais de sustentação a um ano que deveria ser de afirmação do Vasco e sem sustos, diante do investimento de mais de 300 milhões de reais que o Vasco fez a partir da sua SAF e, claro, a partir dos investimentos da 777. Então a montagem de elenco do Paulo Brax foi um grande erro, porque até maio de 2023, quando o Vasco praticamente já estava como lanterna do Campeonato Brasileiro e eliminado da Copa do Brasil, ele não havia contratado jogadores com tamanho, com estofo para aguentar a pressão. E atletas como Orejano, Capasso e Puma Rodrigues se mostraram um fracasso neste ano de 2023. O segundo erro, que também é em função do elenco, é a insistência com a base. A base do Vasco nos últimos anos revelou sim alguns jogadores, mas o Paulo Brax acreditava, e ele deu até entrevistas nesse sentido, de que jogadores como Andrei, que veio emprestado depois de ser vendido ao Chelsea, Marlon Gomes, Rodrigo, Figueiredo, o Gabriel Peck, esses jogadores seriam suficientes para a disputa de um campeonato brasileiro. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre comentei de que era uma tamanha irresponsabilidade do Paulo Brax e de todo o departamento de futebol acreditarem que esses jogadores seriam capazes de jogar a Série A. Se você não se lembra, mas no ano anterior, em 2022, o Vasco sofreu com esses mesmos jogadores para subir para a Série A. Então todo mundo que conhece o Vasco saberia que era um problema, mas o Paulo Brax e o seu departamento de futebol insistiram nesses jogadores. E tanto é que você está vendo aí na tela, ele admitiu esses erros na montagem do elenco. E na época ele até garantia o Maurício Barbieri, mas que teria que fazer mudanças de rota. Então a montagem do elenco, tanto com jogadores desconhecidos como jogadores da base, foi muito mal feita e, claro, essa montagem fez com que o Vasco estivesse sofrendo até o momento que eu gravo o vídeo. A demora para fazer mudanças de rota. É verdade que hoje o perfil de jogadores é outro. O Vasco tem um técnico também experiente, como o Ramon Dias,
que é muito capaz de fazer uma mudança no ambiente, no elenco do Vasco. Hoje o time titular tem jogadores como Paulinho, Verratti, Medel, Praxedes, enfim. Tem outras alternativas que não tinha no primeiro turno, mas essa demora, essa morosidade para fazer essa correção de rota também preocupou bastante e foi um grande erro em 2023. Também me chamou muito a atenção a distância com a matriz 777 Partners. Por exemplo, o Vasco perdeu para o Flamengo no Clássico no primeiro turno por 4-0 no primeiro tempo. Para mim, e eu comentava aqui no canal, era para demitir todo mundo. Do CEO Luiz Melo, que acabou também saindo, ao Maurício Barbieri, que acabaria sendo demitido depois. Mas houve uma demora, uma morosidade, depois de uma série de insucessos seguidos. Então demorou para demitir o Barbieri, demorou para tirar o CEO, demorou para fazer contratações. Então o senso de urgência não havia no Vasco da Gama. Mas muito se dizia de que havia uma distância com a matriz. Então é um grande erro que precisa ser corrigido em 2024. O futebol é dinâmico, é claro que não se acaba projeto da noite para o dia, mas da forma como o Vasco estava, seria ainda pior demorar para demitir esses atores que foram um dos responsáveis pelo insucesso do ano de 2023 do Vasco. Então essa distância com a 777 é algo muito preocupante que precisa ser revisto para 2024. A frieza na relação com a torcida dentro de campo também foi um grande erro dessa gestão em 2023. Não sei se você se recorda, mas o Vasco enfrentou o ABC pela Copa do Brasil dentro de São Januário. E naquele jogo, a 777, por meio da diretoria do Vasco, decidiu aumentar o ingresso e jogou a preços astronômicos, o que, claro, esvaziou completamente São Januário com a sua torcida, sobretudo as torcidas organizadas, e criou um clima de velório dentro do campo. Resultado, Vasco eliminado da Copa do Brasil para o ABC dentro do São Januário, que causou uma perda de não só esportiva, mas também uma perda de dinheiro. Financeiramente foi muito ruim para o Vasco e, claro, de moral. A distância, a falta de conhecimento da 777 Partners e do Vasco SAF com a torcida também precisa ser corrigida para o ano de 2024. Precisa ter uma aproximação maior, que eu tenho visto, inclusive, agora no segundo turno do Campeonato Brasileiro, com o seu torcedor, que é quem faz o Vasco forte, que é quem faz o Vasco grande. Futebol pode ser gerido, e eu até gosto do modelo de clube-empresa, mas precisa se entender de que o torcedor é paixão e o torcedor é o grande motor, o grande condutor de todo o futebol. Então essa distância das 777 Partners com o torcedor é um erro que também precisa ser corrigido em 2024. E para fechar, na linha do quarto erro, esse quinto erro para mim é muito importante. Falta uma figura que seja a cara das 777 Partners, a relação com o torcedor. O Botafogo, rival do Vasco no Rio de Janeiro, acabou sendo comprado por um cara chamado John Textor. Com erros e com acertos, ele coloca a cara, ele está próximo ao Botafogo, visita bastante o Botafogo, sendo que ele também é proprietário do Crystal Palace da Inglaterra, também do Lyon da França, mas ele não se esconde, não se omite. Então o torcedor do Botafogo sabe que pode personificar as críticas. Por um lado, isso pode ser ruim, porque causa uma carga muito grande em cima do Textor. Por outro, o torcedor entende de que nos momentos ruins eu tenho com quem reclamar. E é uma crítica que eu faço ao Vasco, que hoje há uma frieza e uma distância, não só dentro como fora de campo, de quem recorrer. É claro que o modelo de gestão do clube empresa, do Textor e da 777 é diferente, são modelos completamente distintos, mas falta uma figura. O Josh Wander, que veio no Rio algumas vezes, andou falando até algumas coisas que a torcida esperou que fossem verdades, como a distância em relação ao Flamengo, enfim, e outras situações. Não tem esse contato próximo, não é um cara que parece gostar tanto de futebol como o John Textor faz com o Botafogo. Então, acredito que a falta de uma figura, de uma cara que seja a cara da SAF do Vasco, também é um grande erro. E claro, há vários outros erros que a gente pode ponderar de um ano difícil. É um ano de primeiro ano de SAF do Vasco, que erros haveriam, mas eu acredito que houve mais erros do que realmente eu imaginava. Quero saber de vocês aqui nos comentários se vocês concordam com esses 5 erros do Vasco no ano de 2023. Deixa aqui nos comentários quais são outros que vocês lembram. E claro, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp. Como sempre, eu te aguardo no próximo vídeo.